Muito bem. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Que todos sejam muito bem-vindos e se sintam muito bem acolhidos na presença do nosso Deus, nosso Pai Celestial, onde hoje, mais uma vez, estão abrindo as Sagradas Escrituras. O tema desta noite é Daniel, capítulo 5, onde nós iremos ver sobre o erro fatal, os eventos que acontecem aqui no livro do Irmão profeta Júnior, Daniel. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas os irmãos depois podem ler com calma. Nós vamos ler alguns versos. Vamos ler aqui o principal para que a gente inicie aqui. Daniel capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. Eu gostaria aqui de pedir, por favor, para que um dos irmãos lesse. Quem está com a Bíblia aí fácil para ser lida e sentir o desejo de ler, pode ler, por favor, para todos nós, Daniel capítulo 5, verso 1 até ao versículo 9. Alguém pode ler? Eu posso ler, Júnior. Fique à vontade, Eric. Obrigado. O rei Belsazar deu um grande banquete ao mil dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos mil. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei, e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus e que estavam em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte no castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parede da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Até o 9, né, Daniel? O Júnior. Isso, até o 9. Está Ok. me ouvindo bem? Sim. Pronto, tudo bem. Obrigado, Eric, mais uma vez. Para que a gente possa entender o que é que acontece aqui, em Daniel capítulo 5, nós vamos nos servir de uma pequena ilustração agora de início. Alguns anos atrás, o Dr. Edward Grant, ele estava fazendo a sua primeira pesquisa sobre o consumo dos cigarros. Ele era um pesquisador. As suas máquinas fumadoras, as máquinas que ele utilizava para fazer essa pesquisa, elas extraíam a nicotina dos cigarros. E essa substância era então pincelada sobre animaizinhos. Era esse o tipo de experiência que ele fazia. Ele fazendo essa experiência, ele percebeu que o fumo e o câncer estavam relacionados. As cobaias desenvolviam cânceres muito semelhantes ao câncer humano em virtude de estarem submetidas ao fumo, à fumaça.
Então ele escreveu a um amigo, o Dr. Ochsner, lá de Louisiana, New Orleans, famoso cirurgião cancerologista. O Dr. Ochsner vinha operando muitas pessoas que fumavam e contraíam câncer pulmonar também. Eles eram amigos. Enquanto o Dr. Graham fazia suas pesquisas sobre os efeitos do cigarro, basicamente essas pesquisas envolviam a atuação sobre os pulmões, ele mesmo, o Dr. Graham, continuava a fumar. Ele consumia 1,5 maço de cigarros por dia, em média. Quando ele descobriu estar com a terrível doença, e ele estava doente, ele escreveu novamente para o Dr. Ochsner. Ao receber a carta, o Dr. Ochsner disse ter sido a carta mais triste que ele recebeu na vida inteira. Imagina essa situação. Nós temos aqui dois amigos, dois médicos. Um estava fazendo pesquisas relacionadas ao consumo dos cigarros, as terríveis e fatídicas consequências, estava fazendo esses experimentos com as cobaias, e ele percebeu então que o câncer estava associado ao fumo. Ele escreve ao amigo, e o amigo também vinha operando pessoas que contraíam câncer pulmonar. E ele, mesmo fazendo essas pesquisas, ele estava continuando no processo do vício. E ele estava doente até o ponto que ele adoece. E quando ele sabe da situação, ele envia a carta para o seu amigo. E o seu amigo diz que aquela foi a carta mais triste que ele recebeu na sua vida. O Dr. Graham dizia: caro Dr. Ochsner, seu amigo, eu sinto muito comunicar-lhe que contraiu o câncer nos 2 pulmões e não há mais saída para mim. Que notícia triste, que sentimento triste que esse homem expressava. Não há mais saída para mim. Mais tarde, disse o Ochsner, o brilhantismo do Dr. Graham não o isentou de ter câncer pulmonar. É aquilo que nós falamos ontem. Não adianta o brilhantismo, o entendimento, o conhecimento escatológico, profético, nada disso tem valor. O Dr. Graham, ele continua, sabia pelas pesquisas o que estava fazendo e que fumar causava câncer. Mas mesmo assim, ele não se preocupou com isso, ele continuou fumando, até que realmente ele adquiriu a fatídica doença. Ele sabia o que devia fazer, ele sabia o que não devia fazer, mas nos 2 casos ele não fez. Então isso aqui é interessante para que nós possamos perceber que muitas vezes o nosso problema é que sabemos e não fazemos. Nós sabemos o que é certo e não fazemos. Nós sabemos também o que é errado e continuamos fazendo. Então, nós abrimos a Bíblia, em capítulo 5, o livro de Daniel, é onde eu estou aberto com a minha Bíblia agora. Eu vejo que o rei Belsazar, ele sabia, mas ele não fez. O seu problema não era falta de informação. Semelhantemente, hoje, nós não podemos alegar que nós não tenhamos falta de informação. Hoje nós vivemos na era da informação. Todos os lados nós temos informação abundante. Hoje nós temos um acesso à informação quase que infinito. Nós olhamos para a internet e hoje nós vemos que está acessível hoje às pessoas de todos os lugares, onde quer que você encontre. Você pode se encontrar lá no meio do mato, você pode ter acesso, você pode ter conhecimento, você pode conhecer aquilo que já foi produzido por eras. Então, o nosso problema não é falta de informação, mas o nosso problema é de não querer tratá-la da forma correta, é de não querer lidar com a informação, agir de acordo com aquilo que a informação nos exige. E nós estamos falando aqui, nesta noite, de informação bíblica, de informação importante, de conhecimento importante das Escrituras, que podem nos levar para a vida eterna. Verso 1 diz que o rei Belsazar dá um grande banquete a 1.000 dos seus grandes, ele bebe vinho na presença dos 1.000. Ele queria ser famoso, ele queria ostentar-se como um grande monarca. Nas escrituras inteiras, a única contribuição que esse homem faz é isso, é essa festa, ele não faz mais nada. Ele gostava de comer, de beber, de se regalar. Alguém disse que bons
comedores e bebedores dificilmente são bons em qualquer outra coisa. Pode haver exceções, mas nós vemos que Belsazar, ele se preocupava somente em se regalar. O objetivo daquele homem era festejar. Ele estava simplesmente olhando para o mundo, para as festas, como que sempre haveria outra oportunidade amanhã, sempre haveria um novo dia. É aquela pessoa que sai hoje da festa, do regato, e ele já está pensando como é que vai ser a próxima. Os prazeres do mundo, os prazeres da carne. Eram 1000 convidados ao banquete, tudo foi preparado para ser uma festa memorável. Então, às vezes, quando nós lemos esses eventos, quando eu leio esses eventos, eu gosto de, como se me imaginar, né, nessa cena. Imagine comigo agora, né, você lá em Babilônia, imagine você caminhando pelas ruas largas, ali naquela noite, porque esses eventos aqui, do capítulo 5, aconteceram numa noite. A lua está brilhando no céu, as estrelas, tudo normalmente, como quem sabe foi na outra noite, com certeza, não sei, pode ter sido que na outra noite anterior, Belsazar também fez outro banquete, só que nesse banquete ele avança para um limite que não é tolerado. Ouve-se a música de instrumentos, as cítaras, aquela coisa toda. Você vê ali as janelas do palácio, você vê os banquetes, a orquestra real animando a festa, os homens, as mulheres, trajados. É isso que mais que nós podemos pensar que aconteceu. As ricas vestes, as joias caríssimas. E as mentes de todos estão entorpecidas pelo álcool, pelo riso fácil, os movimentos descoordenados, né, grotesco, aquela coisa toda. Em dado momento, o rei Belsazar ele ergue sua voz, a voz dele já está enrolada, está falando coisa com coisa, e ele diz então: tragam-me as taças, tragam-me as taças. Esse é o ponto que Belsazar ultrapassou naquela noite. Por isso que em Daniel capítulo 5, versos 2 a 4, nós encontramos o relato que esse homem estava com a mente absolutamente confusa. Ele não havia dado valor para as coisas eternas. Por não dar valor para as coisas eternas, aquilo havia se tornado uma constante na sua vida. Até que chega um momento, em um determinado ponto, a sua mente que já estava entorpecida, ela ultrapassa um limite do qual não há mais volta. Esse é o grande perigo. Nós estamos vendo aqui no livro profético de Daniel, capítulo de ontem, capítulo 4 e capítulo 5, que por trás das profecias, por trás das bestas, por trás do anticristo, por trás das 7 trombetas, das 7 pragas, das 7 igrejas, dos 7 selos, tantos e tantos símbolos dos animais, dos chifres, de tudo isso. Existem pessoas, existem almas para serem salvas, existem decisões que podem levar para a vida eterna ou para a morte eterna. É isso que está aqui em jogo. É isso que nós vemos que está por trás. Não adianta nada disso, profecia, conhecimento dessas coisas, se não implicar na minha salvação, na mudança de vida. Nós vimos ontem uma história que deu certo, a história do rei Nabucodonosor. E hoje nós vemos uma história que dá errado. Ontem nós vimos uma história que deu certo, porque alguém decidiu mudar, alguém permitiu ser mudado, mesmo da forma mais difícil, mas aceitou a mudança. Aceitou a mudança. E hoje nós vemos alguém que passou do ponto. Esse alguém passou do ponto. Esse alguém é Belsazar. Belsazar passa do ponto. E o que acontece com ele aqui simboliza aqueles que ficarem em Babilônia nos últimos dias. O que acontece com Belsazar significa o engodo do pecado especialmente preparado por Babilônia para enganar as pessoas nos últimos dias. É isso que nós vemos aqui, a cena do banquete. É um banquete para falsos deuses. Nós vemos aqui que os deuses que a palavra diz aqui, no verso 4, eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. 6 tipos de deuses diferentes. Aqui nós vemos com todo a sua força a representação maligna do que o 666 faz. Já que, desde esse momento aqui, Belsazar é engolido pelo sistema místico religioso aqui de Babilônia. Nabucodonosor, ele é salvo. Ele representa a classe das pessoas que, entre a profecia, eles serão salvas. Belsazar representa a classe das pessoas que, dentro do contexto das profecias, serão perdidos.
Nós vemos o que acontece com Belsazar. A consciência dele está dopada. Por que a consciência dele está dopada? Foi naquela noite que isso aconteceu? Não. Nós falamos aqui de um processo. Nós estamos vendo um processo constante, dia após dia. Se eu permaneço fazendo aquilo que eu sei que não é correto, se eu permaneço fazendo hoje aquilo que não é certo, se eu faço amanhã, se eu faço depois, se eu continuo fazendo uma semana inteira, e se eu continuo fazendo 2 semanas, um mês inteiro, o processo de reversão pode acontecer, mas ele é muito mais difícil. O processo de reversão é muito mais doloroso. Se houver. Nabucodonosor houve. Nabucodonosor teve testemunhos tremendos e mesmo assim veja o que aconteceu. Mesmo com um prazo de 12 meses, veja o que aconteceu no final. E foi preciso que Deus agisse para destroná-lo. Aqui nós temos Belsazar, o homem que sabia de todos estes eventos, mas ultrapassou um limite do qual ele não pode mais voltar. E nós vemos aqui que ele manda trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, na verdade não é seu pai, nós vamos ver aqui por quê, ele tinha tirado do templo que estava em Jerusalém para que ele bebesse. Nele, os seus grandes, as mulheres, as concubinas, eles trazem os utensílios que foram tirados lá do templo, da casa de Deus, e eles beberam, deram louvores aos deuses, aos 6 deuses, ao 666, haviam se entregado, eles estavam marcados por aqueles deuses. 70 anos atrás, mais ou menos, o rei Nabucodonosor ele foi a Jerusalém, confisca lá os candelabros, os utensílios do templo, os vasos e traz para a Babilônia. No estado de embriaguez, Belsazar ordena: tragam os candelabros e os utensílios. Esses eram objetos sagrados, eram objetos que eram utilizados lá no santuário, no tabernáculo que tinha sido edificado, lá no serviço de adoração. E o que é que Belsazar faz? O que é que Babilônia faz? Babilônia pega aquilo que é feito para ser utilizado no serviço de adoração ao Criador e corrompe. É isso que nós vemos acontecer desde o início até os dias finais. Aquilo que é feito para ser utilizado da forma correta, a Babilônia vai lá e traz e corrompe. A Babilônia diz: traga os candelabros, traz os utensílios de ouro. Não usa da forma correta, não usa para adoração, mas usa para corrupção. E hoje nós temos o sistema paganizado, em que tudo é corrompido para que sejam adorados os 6 deuses do 666. Os idólatras apanham as taças que eram usadas para o culto e agora trazem para usar na corrupção. Naquela noite fatal. Esse foi o último desafio do imoral Belsazar. Essa é uma linha que ele não podia ultrapassar. Por que isso não acontece com Nabucodonosor? Nabucodonosor era orgulhoso? Sim. Era mau? Sim. Nabucodonosor matava quem queria deixava com vida? Sim. Mas Nabucodonosor, ele não se levantou para corromper os santos utensílios, e aqui de uma forma espiritual, ele não se levantou para corromper as santas instruções, aquilo que já havia sido previamente designado para o culto do Eterno, do Criador dos céus e da terra. E Belsazar fez isso. Belsazar faz isso, simbolizando aquilo que vai estar intricado, e já está hoje imbricado no sistema de corrupção babilônico. Afrontar a Deus, afrontar o Criador dos céus e da terra. Esse é o ponto que Belsazar não podia fazer. Belsazar recebe a marca da condenação quando ele faz isso. Todas aquelas pessoas nos últimos dias que também entrarem no culto idólatra de Babilônia, que receberem esse escrutínio do culto idólatra de Babilônia, utilizarem isso no desafio ao Criador dos céus e da terra, corrompendo aquelas instituições sagradas. Quais são as instituições sagradas que o Criador determinou? Para que fossem utilizadas para o seu louvor, para a sua adoração. Esse dia de hoje é uma delas. Esse dia hoje é uma instituição sagrada. Ele não pode ser corrompido por Babilônia. Ele não pode jamais ser corrompido por Babilônia. É uma instituição sagrada. Ele foi feito com objetivo. Então, quando o Belsazar ele se apresenta disposto a se utilizar daquilo que é sagrado, corromper, tirar de lado e transformar aquilo num sistema corrupto de adoração ao 666, ao anticristo, ele passa do limite. É como se Belsazar tivesse recebido uma marca da besta aqui, nesse momento.
É como se o Criador dissesse: você pode ter ido até aqui, mas a partir desse momento você não vai mais. E essa é a lição que nós temos para nós. Daniel capítulo 5, versos 5 e 6, diz que na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam diante do castiçal, lá na parede do palácio real. O rei via a mão que estava escrevendo, então se muda o semblante do rei e os seus pensamentos. As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram no outro. Esse homem, ele desaba completamente aqui. Não sei se algum de vocês, se alguém já passa numa situação dessa aqui, porque é uma situação absolutamente de desmanche psicológico, físico, espiritual aqui, o que aconteceu com Belsazar. Ele sabia que o juízo havia chegado para ele. Era uma festa pagã, risos sarcásticos, o vinho embriagante, o vinho de Babilônia estava aqui, mas a mão do Altíssimo escreveu na parede com letras de fogo. Existem duas coisas, dois momentos na Escritura que nos é apresentada a mão, né? A palavra diz o dedo de Deus, numa passagem, e outra diz que é uma mão aqui que escreve. Lá na lei, quando a lei é dada, a palavra diz que foi escrita lá, nas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Aqui na festividade de Belsazar, nós temos algo semelhante. Aparece uma mão, e a mão escreve um juízo sobre Belsazar. A Bíblia diz que o semblante do rei mudou, ele ficou como um fantasma. Ele agora é trazido subitamente para a realidade. É como se o estômago dele revirasse. Pense nisso. No princípio, você tem ali o rei, o centro das atenções, está desafiando, está blasfemando, estava rindo, brincando. Em meio à arrogância, ele diz: tragam as taças aqui. Agora nós iremos honrar ao Deus dos Hebreus, mas nada disso. Iria usar como um motivo de corrupção aquilo que havia sido destinado para ser utilizado de forma santa, de forma sagrada. Quando ele levava aos lábios a taça havia chegado. Agora poluída com a bebida intoxicante, com o vinho de Babilônia, a mão aparece escrevendo na parede. Belsazar não entendeu as palavras misteriosas, mas ele se tornou pálido. Ele sabia que alguma coisa terrível havia acontecido ali. E então o que acontece? Ele repete o gesto do seu avô. Nabucodonosor, na verdade, era avô de Belsazar. E lá em Daniel 5:7, ele ordena então que se tragam os astrólogos, caldeus, adivinhadores, e manda com que eles venham e leiam a escritura. E ele diz: quem fizer isso será o terceiro no reinado. Belsazar não aprendeu nada com a experiência de Nabucodonosor. Eles entram, os astrólogos, e mais uma vez não conseguem nada. No capítulo 2, lá Nabucodonosor ordena que seja feita a mesma coisa. Também não deu em nada. No capítulo 4, eles não puderam interpretar o sonho da árvore. Mesmo que ele tivesse contado, não deu em nada. Deus está querendo dizer uma coisa aqui. Astrologia, sortilégios, adivinhações, ciência falsa, é tudo um grande engano. Se você acredita, se alguém acredita nesse tipo de coisa, é uma falcatrua. Isso não tem apoio na escritura, na palavra. A pessoa está envenenando a mente. O conselho da palavra é: se algum de vós necessita de sabedoria, peça. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5, ele é a fonte da sabedoria. Nós temos aqui o rei, o jovem Belsazar, devia estar mais ou menos uns 30 anos de idade nessa época, ele se preocupa, e agora ele está sobressaltado. Então aparece a rainha, e ela diz assim: ó, não se turbe os teus pensamentos. Alguma coisa interessante sobre a genealogia de Nabucodonosor e Belsazar é aqui. Você tem Nabopolassar, ele gera Nabucodonosor, Nabucodonosor gera Nabonidos, que é o filho de Nabucodonosor, e esse Nabonidos é quem é o pai de Belsazar. Você veja o seguinte, por que é dito que ele é o pai de Belsazar? Lá em Mateus capítulo 1, verso 1, fala do Senhor Jesus como chamado filho de Davi, mas ele não é filho de Davi, na verdade. Davi viveu 1000 anos antes, não é isso? Ele vive 1000 anos antes do Senhor Jesus, mas ele é chamado de filho de Davi. Então, o que acontece aqui? Algumas vezes a Bíblia usa o termo pai para indicar uma descendência de alguém, mesmo que remota. Isso aqui mostra isso, a compreensão que se tinha. Pai não era a relação do parentesco direto, pai e filho, mas um descendente. Então, as provas arqueológicas mostram que o Nabopolassar teve um filho que se chamava Nabucodonosor. Depois, Nabucodonosor teve um seu filho, é o Evil-Merodach. O Evil-Merodach é assassinado.
E então o filho, né, ele foi assassinado por quem? Ele foi assassinado pelo Neriglissar, que era o genro de Nabucodonosor. O filho do Neriglissar, que era Marduk, foi morto ainda quando era criança, por algumas pessoas lá que estavam apoiando Nabonidos, que também era genro de Nabucodonosor, posto no trono pelos companheiros. Então ele é tipo o segundo ali. Porque o Nabonidos ele era como amante das artes, estava viajando por aí afora e ele deixou Belsazar ali. Por isso que ele disse será o terceiro no meu reino. E essa rainha mãe, na verdade, ela era uma filha, vamos dizer assim, de Nabucodonosor. Ela entra ali e diz: olha, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, sabedoria, inteligência, e teu pai o constituiu chefe dos eunucos. Quando acontece algum problema, se acontece alguma coisa aí na sua vizinhança, com os vizinhos, na sua casa, no meio da sua família, as pessoas olham para você e dizem: olha, não se preocupe, tem o Eric aqui em casa que ele pode resolver. Tem o Eric, eu conheço o Eric aqui, ele pode resolver isso. Ou as pessoas olham assim e dizem: ah, tem aqui o Edson, aí ele pode resolver isso. Não, não se preocupe, tem o João. O João pode resolver isso, eu sei que ele pode resolver isso. Por que ele pode resolver isso? Não, porque nos dias, lá no passado, ele fez isso, isso, e isso ficou marcado. Eu lembro que isso foi feito, então ele pode fazer de novo. Sabe o que se chama isso? Testemunho. Testemunho pessoal. Como será que está o nosso testemunho pessoal? Como é que está o seu testemunho pessoal? Você já parou para pensar nisso? Será que Daniel, ele passava um bom testemunho pessoal? Nós vimos ontem sobre Daniel, ele estava ali preso, vamos dizer assim, era um cativo, havia ascendido de posição social, tudo bem, mas nunca deixou os seus princípios. Quando as pessoas olhavam para Daniel, será que as pessoas olhavam para ele e diziam: cara chato? As pessoas olhavam para Daniel e diziam: que cara metido. As pessoas olhavam para Daniel e diziam: nossa, que cara mais ignorante. As pessoas olhavam para Daniel e diziam: não, que cara embusteiro. As pessoas olhavam para Daniel e diziam: nossa, esse cara quer ser o que não é. As pessoas olhavam para Daniel e diziam: nossa, esse cara não tem paciência para nada. Não. O testemunho de Daniel fazia a diferença décadas depois de quando ele se apresentou e falou com o rei Nabucodonosor. Como é que está o teu testemunho? Como é que está o seu testemunho dentro da sua casa? Às vezes a gente cobra demais das pessoas. Às vezes nós cobramos das pessoas, nós queremos que as pessoas sejam do jeito que nós imaginamos. E tudo precisa ser do nosso jeito. Agora, como é que está o seu testemunho? Como é que você está? Já parou para pensar? Como é que será que o seu filho vê você? Como é que o seu filho olha para você? Será que o seu filho vê você um ditador dentro da sua casa? Será que o seu amigo vê você como um impositor? Isso se chama testemunho pessoal. É através disso que as pessoas podem ter acesso a Cristo hoje. Ou através disso que as pessoas podem se afastar de ter uma experiência verdadeira com Jesus, através daquilo que você é, ou por causa de quem você deveria ser e você não é. Isso se chama testemunho pessoal. Olha o testemunho de Daniel e olha o teu testemunho. Eu devo olhar o meu testemunho. Eu digo você, eu estou falando de mim também. Eu devo olhar o meu testemunho, você deve olhar o teu testemunho. É assim que eu espero converter as pessoas? Ou será que eu não estou pensando em converter ninguém? Será que eu estou pensando em impor as pessoas e quem não ouvir, simplesmente eu vou deixar para lá de lado? Anos depois, décadas depois, a mulher do rei, a rainha, disse: olha, tem um dos, dos jovens ali, dos cativos, existe um. É um só que existe, mas ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Nós não precisamos. Infelizmente, não somos muitos. Não são muitos que vão poder dar esse testemunho pessoal, mas você precisa. Há no teu reino um homem. Há um homem que tem o espírito dos deuses santos. Não era o espírito dos deuses santos, não. É que tem o espírito de Deus mesmo. Essa mulher era pagã. Mas ela sabia que existia algo diferenciado em Daniel. Esse homem tem luz, tem inteligência, tem sabedoria. Será que as pessoas hoje podem olhar para mim e dizer: olha, esse homem tem luz, inteligência e sabedoria? As pessoas podem olhar para você e dizer: não, a Grace tem luz, inteligência e sabedoria. O Ibrahim tem luz, inteligência e sabedoria.
É isso que é brilhar por Cristo. Se chama testemunho pessoal. Por causa disso, Daniel é chamado. Daniel já tinha uns 85 anos de idade aqui. Já era idoso. Ele estava ali há 70 anos, basicamente, em Babilônia. E ele tinha a reputação de homem de Deus. De homem de Deus. Essa era a reputação. Era isso como ele era visto. Não era como maloqueiro. Não. Não era como embusteiro, como impostor, como falso profeta. De forma alguma. E aí o que é que acontece? 7 décadas fiel. Você também pode ser fiel onde você está. No Mato Grosso, na Rondônia, no Japão, na Coreia, em que lugar você estiver. Talvez, né, alguém esteja lendo e possa pensar, mas você não conhece a minha casa. Irmão, você não conhece a minha casa. Você não conhece as músicas que os meus filhos estão escutando. Eles não são cristãos. Meu marido, ele não é também. Minha esposa não é. Ele fala coisas que não devia falar. Se Daniel foi fiel a Deus num país como a Babilônia, se Deus manteve ele puro e leal ali, ele também pode fazer a mesma coisa com você, pode fazer comigo. Aí você pode pensar, não, mas o Senhor não conhece onde eu trabalho. Nossa, onde eu trabalho. A desonestidade lá, o que tem de coisas erradas lá, as brincadeiras, aquela coisa toda lá, é complicado lá. Lembre de Deus, lembre do Deus de Daniel. Lembre. Né? Onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, lembre-se, Daniel não estava em Babilônia por sua livre e espontânea vontade, mas ele era fiel. Então, para ser fiel a Deus, nós temos de sair do lugar onde nós estamos. Estou querendo dizer ir para outro lugar diferente. Sair da comodidade. É uma coisa que, quem sabe, eu aprendi que seja aquilo correto. Eu tenho de me comportar desse jeito para mim ser santo, aparentar santo. Não. Você precisa mudar. Quando você se comportar do jeito que você está se comportando, quem sabe você não esteja da forma correta. E aí você vê, olha o que as pessoas vão dizendo de você ao redor, olha como é que você está reagindo, olha como você, às vezes, está tratando as pessoas, como Jesus tratava as pessoas, como Daniel tratava as pessoas. Existem posições, lugares que Deus nos leva para que a gente exerça influência. Então, quando você é colocado num ambiente que você não escolhe, numa situação que você não pode controlar, Deus tem as condições para que você fique firme ali. Daniel é introduzido, Daniel 5, 13 e 14. E aí o rei diz, é você que é um dos cativos lá? E o Belsazar é quem? É um sujeito antipático. Olha o que ele fala, a lógica que ele fala com Daniel. Você é um sujeito antipático, arrogante, né? Completamente embriagado. E aí, ele, né? Você pensa, né? Belsazar está governando aqui. Quem estava governando, né? Daniel, naquele tempo ali. Grande capacidade ele tinha, né? Mas ele diz, é você o Daniel. Eu já ouvi falar de você, você é um escravo. Aí, verso 16. Você pode fazer interpretações. Se você fizer essa interpretação, lhe dou um vestido de púrpura, lhe dou uma cadeia de ouro. Você é o terceiro. O que é isso aqui? Suborno. É um bom suborno, não é? Daniel, seu terceiro no reino. Seu terceiro. E aí, no versículo 17, Daniel diz: fico com os seus presentes. Isso não me interessa. Eu não posso ser comprado. Tem uma máxima que diz assim, né? Todo homem tem o seu preço. E aí Daniel diz, eu não posso ser comprado. Não posso ser comprado. E aí, veja só. Tem muitas coisas que não vale a pena. Relacionamentos que não vale a pena. Não importa, né? A pessoa é atraente, mas não vale a pena. Se aquela pessoa não conhece a Jesus, vai levar você para um caos. Não vale a pena. Você tem aqui o grande momento de Daniel. Vou te fazer saber a interpretação, mas não quero nada. Porque a sua posição fica com você. Isso aí não é nada para mim. Então, a banda já tinha parado de tocar. Não é isso? O que é que tinha acontecido aqui mais? Os copos de vinho estavam pela metade, colocado à mesa, todo mundo estava olhando ali a parede, a inscrição. Acabou o alarido, gargalhada, porque chegou o momento da palavra. Chegou o momento do juízo. Quando chega o momento do juízo, quando chega o momento dessa palavra do Altíssimo ser falada, meu irmão, acabou, tudo ficou para trás. Luxúria, agora o que reina ali é nervosismo, ansiedade. Daniel se apresenta, todo mundo olha para ele.
Não é isso? Daniel sabia que naquela noite os soldados persas, medo-persas, quem está lembrado aqui da estátua, né? Babilônia, cabeça de ouro, Babilônia, depois Medo-Pérsia. Então, naquela mesma noite ali, os soldados dos medos e dos persas já estavam ali em Babilônia, já tinham desviado o rio e Belsazar iria morrer naquela mesma noite. Ele sabia que ninguém iria sair vivo daquele salão de festas. O dia do juízo havia chegado e Belsazar não estava pronto. O dia do juízo havia chegado e aquele homem não tinha se salvado. Esse homem de Deus, então, ele faz o último apelo. E ele começa ali, diante daqueles cortesãos. Ele faz ali toda a história e fala para mais de 1000 pessoas ali embriagadas. E diz, o Altíssimo Deus, ó Rei, ele deu ao teu pai o reino, a grandeza, a glória e a majestade. Daniel 5,18. E aí Belsazar se recorda disso, da história. Ele vai falar ainda, verso 19, verso 21, tudo o que aconteceu. Mas ele era soberbo. Né? Ele diz, olha, você lembra o que aconteceu com ele? Ele comeu erva com os bois. Para ele entender que o Altíssimo, ele dá o reino a quem ele quer. E você, Belsazar, você é seu filho, você não humilhou o seu coração. Irmãos, quão difícil é para algumas pessoas humilhar-se, humilhar o coração. E aqui diz Daniel, tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Este é o seu problema. Você sabe de tudo e você não faz o que precisa fazer. Você sabia, rei, mas você não quis tomar conhecimento, você não quis agir. De que adianta eu saber que eu preciso ser humilde se eu não sou? De que adianta eu saber que eu preciso mudar se eu não estou mudando? De que adianta eu preciso saber exatamente, se eu sei, aliás, exatamente as coisas que eu estou errando e que eu preciso mudar e eu ficar só me enganando, por exemplo, com profecia, com isso, com aquilo, com conhecimento disso, nova ordem mundial, se eu não mudo? Se eu não mudar, adianta alguma coisa? Não adianta nada. Belsazar, você sabia de tudo isso, mas você não fez nada. Não quis se humilhar. Pense comigo. O que é que Deus vai dizer a nós? O que é que Deus diria a mim nessa noite? O que é que Deus diria a mim agora, nessas primeiras horas do sábado, do dia do Senhor? O que é que Deus diria para você? Nós que vivemos essa luz que nós temos, cumprimento das profecias, estou vendo aqui guerras, rumores de guerras, fomes, incêndios, enchentes, terremotos, violência. Nossa, besta, marca a besta, tá aí, tá acontecendo isso, não tem tempo, tá tendo tempo, acabou o tempo, vai acontecer isso, aquilo, outro. Tem o conhecimento de tudo. Nós não podemos apresentar desculpas. Tá aí, a Bíblia está aí no seu celular. A Bíblia está aí na sua mão. Você tem um conhecimento hoje que muitos não tiveram. Não existem excusas. A gente se perde para a eternidade não é por falta de conhecimento, não. Viu? Mas por não querer nos humilharmos diante de Deus e fazer a vontade dele. A gente tem um exemplo aqui de Belsazar. Por isso que nós vimos ontem o caso de Nabucodonosor, o que foi preciso. E ele é um exemplo desses que saem de Babilônia, os versos de última hora, que aceitam a mensagem. E aqui nós temos o exemplo daqueles que não saem. Aqueles que não saem de Babilônia, porque não quiseram agir. Então, o Belsazar, ele é um tolo. Ele despreza a mensagem. Daniel, sem qualquer embaraço, ele diz, olha, essa é a interpretação. Nós vemos que está lá em Daniel 5, 26 a 28. Essa foi a última noite dos babilônios e do rei Belsazar. Encheram a taça de iniquidade, passaram do ponto, do limite, e Deus disse, basta. Cruzaram a linha. E Daniel disse, pesado foste na balança e foste achado em falta. Essa palavra é dita para todos aqueles que ultrapassam o limite e que não receberão a vida eterna. Pesado foste na balança e achado em falta. Isso aqui é juízo, a balança do juízo. Pesado foste na balança e foste achado em falta. As portas do salão de festas foram escancaradas de súbito. O que acontece ali?
Entram os medo-persas, que já estavam invadindo Babilônia, exatamente naquele momento ali. Belsazar é morto, é trespassado pela espada, morre ali numa poça de sangue, aquela festa termina ali, exatamente nesse momento, quando Daniel interpreta e diz, olha, você foi pesado na balança, achado em falta, os persas entram e acabou. A morte física, uma morte espiritual, foi um massacre que acontece naquela noite por toda a Babilônia. A misericórdia de Deus chegou ao fim. A hora do juízo havia chegado. Né? Olha, sempre vai existir um tempo para a última dança, a última festa, o último drink, a última noitada. É o tempo, mas o tempo está se esgotando. Ninguém vai se perder, não é isso? Por ter feito ou deixado de fazer algo. Ninguém vai se perder por aquilo que deixou de saber. Né? As pessoas vão se perder porque não fizeram aquilo que tinham conhecimento. Porque o Espírito de Deus fala no coração aquilo que você precisa fazer, aquilo que eu preciso fazer. Deus deixa que a luz brilhe, mas nós precisamos fazer aquilo que Ele está nos dizendo. Deus nos dá oportunidades. Mas sempre que as pessoas recusam, é porque você tem outro interesse. Você precisa manter alguma coisa, manter o orgulho, fugir da humildade. Então o tempo se esgota hoje, o tempo está se esgotando. Eu lembro que tem outra ilustração interessante, que é lá em 1947, lá em Chicago. Tinha um homem que estava lá no hotel, naquele hotel, o Sorro Hotel, que ele pegou fogo. E o relato que ficou da esposa dele é o seguinte, que 1 hora da manhã ela ligou para ele e disse assim, você não vai vir para casa? Ele disse, né, querida, eu vou para casa, mas eu preciso, né, 1 hora da manhã, mas a gente precisa de mais uma rodada aqui, uma rodada de cartas, só uma coisinha simples, um uísque, depois eu vou. A esposa disse, venha logo para casa, já é tarde demais. A esposa, estou preocupada com você, não fique mais aí. Ele diz, não, não, só mais uma rodada. O que aconteceu? Poucos minutos, isso aqui foi em 5 de junho de 47. Em poucos minutos, aí acontece um curto-circuito, provoca um incêndio terrível lá no hotel. Resultado, 200 pessoas ficaram feridas, 60 pessoas morreram. Entre essas 60 pessoas. No outro dia, os bombeiros retiraram o cadáver lá desse homem. Do homem que havia dito que sabia que tinha de ir embora, mas ele quis ficar mais um pouquinho de tempo. A esposa suplicou, mas ele, não, quero ficar mais um pouquinho. Só que ele não tinha mais tempo. Deus deu tempo para Belsazar. Ele se voltou contra o Senhor. Babilônia chegou ao fim. E este mundo também está chegando ao fim. Belsazar representa aqueles que não estarão nos conversos da hora undécima. Sabe por quê? Porque ele quis ficar mais um pouquinho. Os juízos de Deus logo vão se abater sobre esse mundo penitente. Como vai ser? Quando as pessoas não esperarem. Alguns pedirão um pouco mais de tempo, mas não vão ter. Muitos se preocupam e dizem, Senhor, eu vou deixar esse vício, né? Mas agora não, deixa eu mais um pouquinho. Vou abandonar tudo que me separa de Deus. Não, Senhor, eu sei que eu preciso mudar. Eu sou inconstante, eu sou orgulhoso, eu sou incrédulo. Eu vou mudar, né? Mas hoje não, eu tenho vergonha. Né? Eu tenho vergonha, né? Eu preciso ter uma humilhação, me humilhar e tal. Mas eu não quero. Eu sempre me mantive correto. Eu não vou ser uma pessoa que eu reconhecer que eu erro. Então não vou mudar isso. Mas não tem mais tempo. O que o Senhor Jesus diz essa noite é: se você quer seguir as pegadas do Belsazar, meu filho, você quer seguir, você quer se perder no último momento, e ele diz: eu estou voltando e preciso que você se prepare. Mas muitas vezes sabemos disso, ouvimos essa voz no nosso coração dizendo que está voltando, que devemos estar preparados, mas a gente diz: não, Senhor, agora não, deixa para amanhã. Você sabe, você tem conhecimento, mas você não faz. Não pratica o que você conhece. Você não quer agora abrir o coração, Cristo mudar a vida, transformar. A misericórdia agora. Por isso a palavra diz: hoje, se ouvides a sua voz, hoje, não é amanhã, não endureçais o vosso coração. Isso é um engano. Estamos vivendo as últimas horas da nossa história. Nós vimos ontem. No momento as coisas mudam. O Pai Celestial está fazendo o apelo. E esse relato do capítulo 5
Logo após o capítulo 4, ele vem nos mostrar justamente isso. Em meio a todos os eventos proféticos, uns aceitarão, uns serão tirados do que são, do fogo. Outros se apegarão à Babilônia. E quando menos esperarem, o juízo chegará e não estarão preparados. Então, que nessa noite o Senhor nos abençoe, Ele nos fortaleça, Ele nos dê entendimento do tempo que nós estamos vivendo. Que nós não sigamos o exemplo de Belsazar. Que nós não deixemos para amanhã, que nós não deixemos de fazer aquilo que nós conhecemos, que nós possamos fazer tudo o contrário que Belsazar fez. Tudo o contrário. A noite desse mundo está chegando ao fim. Os juízos vão chegar inesperadamente. Babilônia não estava preparada. O juízo que recaiu sobre Babilônia é um exemplo, é um protótipo do juízo que vai recair sobre esse mundo. Todos aqueles que estiverem com o vinho de Babilônia na mão serão abatidos. Por isso o convite de Apocalipse 18 é: sai dela, povo meu. Para sair dela, não é somente sair do sistema religioso. Às vezes nós saímos do sistema religioso, mas o sistema religioso não sai de nós. É preciso mudar os hábitos, é preciso mudar a fala, é preciso mudar o jeito de ser, o jeito de se comportar. E isso só quem pode fazer é o Senhor Jesus. Então que o Senhor nos abençoe nessas últimas horas da história desse mundo, para que nós possamos abrir o coração, possamos entregar tudo ao Senhor, sabe? Porque profecia, irmão, não é só falar de símbolos, não. Isso aí, se não houver mudança de alma, mudança na nossa vida, isso não significa nada. Tudo isso é feito para poder nos salvar. É só mais uma coisa que foi criada pelo Pai Celestial para dizer que Ele conhece o fim desde o princípio e que quando chegar o fim, quando esse momento chegar, Ele quer que nós estejamos do seu lado. Amém? Então que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, que nós sejamos fortalecidos em Sua palavra, que nós possamos prosseguir em frente e que possamos chegar ao fim dessa corrida e estarmos ali diante do Senhor em paz, felizes, sabendo que aquilo que Ele nos mostrou na Sua palavra, nós buscamos, nós corremos atrás, nós permitimos que Ele trabalhasse na nossa vida. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos fortaleça e nós possamos ser cheios do seu Espírito, em nome de Jesus. Amém.